Muito bem, nós estamos com a lição de número 10 para o dia 4 de dezembro de 2022, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Romanos 11, 26 é o nosso texto áureo e diz assim: E assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática nos diz que a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Essa semana nós temos a leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 37, de 1 a 14. E essa leitura eu gostaria de pedir a você para fazer aí, devido ao nosso pouco tempo aqui para a nossa pré-aula de hoje. Então nós vamos passar alguns subsídios bem resumidamente e você poderá fazer essa leitura de Ezequiel 37, de 1 a 14. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações, coloque aqui embaixo seus comentários e compartilhe nossos vídeos. Nós temos playlists de lições anteriores, não só desse trimestre aqui, olha, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, bem como outras lições anteriores. Você visita nossas playlists e pega aí nossas aulas anteriores, tá bom? Nós temos aqui diversos outros assuntos relacionados ao Evangelho, à Igreja de Cristo, e também nós temos classes de jovens da nossa EBD. Temos também playlists de classes de jovens, tá bom? Visite, Deus abençoe ricamente. Esta lição fala a respeito da visão do vale de ossos secos que Deus deu ao profeta Ezequiel e disse: Filho do homem, profetiza sobre estes ossos. Antes da ordenança de profetizar, o Senhor perguntou: poderão viver estes ossos, filho do homem? E Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Então o Senhor ordenou que Ezequiel profetizasse naquele vale de ossos secos, e nós percebemos que no transcorrer do texto, o próprio profeta ele relata que houve um reboliço e cada osso se juntou ao seu osso, e então vieram peles, carnes, ali se tornou então um exército grande em extremo. Mas faltava uma coisa, faltava o Espírito. E a ordem veio: profetiza sobre eles. E aí o Senhor Jesus, não é? O Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jeová, ele ordenou que Ezequiel fizesse isso. Profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Realmente o Espírito, ele traz vida. O Espírito, ele traz despertamento. Aqui nós teremos uma lição sobre o despertamento, a restauração nacional e espiritual de Israel. Essa imagem desse vale de ossos secos traz uma mensagem importantíssima, não só para Israel, mas também para o mundo e também para nós que fazemos parte da igreja. Claro, essa aplicação aqui primeiro é para Israel, porque Israel estava cativo, né? Estava no cativeiro, e então Israel estava numa situação como em um cemitério, estava morto e precisava realmente da vinda do Espírito sobre eles para que eles vivessem novamente.
eles tivessem novamente vida. E assim Deus mostrou naquela visão como iria trabalhar na nação de Israel. Observe que esta lição apresenta o significado bíblico da visão do vale de ossos secos. O que significava aquilo? Então, veremos também que a dispersão dos judeus ao longo da história culminou em 1948, quando o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU, pelas nações da terra. Ali cumpriu-se a segunda diáspora, quer dizer, a segunda dispersão de Israel. Nesta primeira parte da lição, nós temos este significado. Primeiro, os ossos secos. Segundo, o significado. E terceiro, as promessas de Deus. Vamos resumir aqui. O profeta não diz exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão é e o Senhor me levou em espírito. Se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, não é? Ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Agora, novamente, em visão, o Senhor mostra um vale de ossos secos, significando o estado da nação de Israel. Então, estes ossos são toda a casa de Israel, versículo 11. E ali está escrito, e pereceu a nossa esperança e nós estamos como cortados. Nossos ossos se secaram. Então, essas são expressões de quem realmente está necessitando de um despertamento, necessitando da vinda do Espírito Santo de Deus, que rejuvenesce, que restaura, que restabelece, que traz nova vida, que desperta, que traz avivamento. Então, as promessas de Deus foi para o seu povo. Profetiza ao Filho do Homem sobre estes ossos. Assim diz o Senhor Jeová. Assopra sobre esses ossos. E aí o Espírito de Deus veio realmente e deu vida àquele grande exército. Na segunda parte da lição, a gente vai ver a dispersão dos judeus entre as nações, que nós chamamos de diásporas. As diásporas de Israel e Judá, porque a nação estava dividida, Judá e Israel. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subjugou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios, segundo Reis 24, 1 e 2 e Daniel 1, versículos 1 e 2. O cativeiro assírio do ano de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, segundo nos informa segundo Reis, segundo o livro dos Reis 17, 23. A segunda dispersão diz respeito àquilo que foi anunciado pelo Senhor Jesus em Lucas 21 e 24, confira aí na sua Bíblia. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e concluída a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. E no dia 14 de maio de 1948 foi a data oficial da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Importantíssimo. Então, findou-se aí a segunda diáspora. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana reconhecida pelas demais nações da terra. Claro, aqui
estamos falando dos tempos mais recentes, mais modernos. Mas nós sabemos que realmente houve muita situação em que Israel quase que realmente se extinguiu. Mas Deus deu graça, Deus abençoou que o seu povo permaneceu guardado debaixo da proteção de Deus. Então nós vamos aqui observar que a última parte da lição fala sobre o milagre do século XX. O milagre desse século XX. Que milagre é esse? Israel é uma testemunha constante, contínua, da operação de Deus, não é? Então, Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra, e isso se cumpre hoje. Foi dito em Jeremias 30, versículo 11. Então se cumpre hoje. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles o Espírito. Diz a palavra profética no versículo 8. É isso que falta hoje em Israel, Espírito. Falta realmente o avivamento espiritual, porque como nação está reconhecido o Estado de Israel. Agora, precisa da restauração espiritual. A restauração nacional já aconteceu. Agora precisa da restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá essa restauração espiritual. Isso está registrado nas profecias de Zacarias 12, 10, Ezequiel 37, 23 a 28, nós observamos essa profecia que se cumprirá. A palavra profética vislumbra essa promessa no versículo 14. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Algo interessante que devemos colocar aqui, queridos professores, alunos, amados, a visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora, na dispersão. Ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa na terra. E realmente Israel é uma potência hoje. Israel é realmente um potencial muito grande. Deus tem abençoado o seu povo Israel, a sua nação escolhida. Agora, realmente falta essa libertação espiritual, essa restauração espiritual que se cumprirá ainda nos últimos tempos. Mas Deus já está trabalhando dessa forma. As profecias vêm se cumprindo paulatinamente, tudo segundo a ordem como está determinado. Nós cremos nesta palavra e sabemos que a restauração nacional já aconteceu e a restauração espiritual está por acontecer, mas Deus já está trabalhando na vida dos judeus, na vida do povo de Israel, e inclusive há um retorno acentuado à sua terra. Os judeus estão retornando de todos os lugares do mundo para Israel, e isso marca realmente o fim dos tempos, e assim nós estamos marchando para o glorioso restabelecimento espiritual de Israel. A igreja ela está agora preparada, está aguardando o noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós cremos que ela não passará pela grande tribulação, ela subirá ao céu pelo arrebatamento, mas Israel será provado. A grande tribulação é um período de provação para os judeus, para Israel, onde Israel será provado, e aí depois vem o cumprimento das demais profecias a esse respeito. Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo fale forte, fale melhor em cada coração. A todos, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até uma próxima pré-aula para a classe de adultos.
Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença, te glorificamos, te exaltamos, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.